boa tarde, sou Conrado Carrasco, acabo de ser eleito vereador aqui na cidade de Itanhaém com 1.104 votos, como me deixa muito orgulhoso. Tenho 25 anos, sou professor, sou formado em Relações Internacionais e Ciências Políticas pela PUC São Paulo, trabalhei para o Ministério da Indústria e Comércio do Governo de Singapura, depois me envolvi com políticas públicas ambientais numa ONG chamada Governos Locais pela Sustentabilidade. Fui diretor de centro acadêmico na PUC São Paulo, fizemos uma gestão que foi reconhecida pela batalha e acabamos sendo reeleitos. E depois desse período de militância em movimento estudantil, uma série de experiências até acadêmicas que pude ter fora do país, quando me especializei em ciências políticas na Universidade de Copenhague, decidi que o meu engajamento político seria uma forma de contribuir para a sociedade em que eu vivo. E por isso que a gente está aqui hoje, fazendo essa entrevista, tendo esse papo com vocês. Eu escolhi o Partido dos Trabalhadores, é o PT. Por que eu escolhi o PT? Nesses últimos 10 anos o Brasil passou por uma série de mudanças, claro que tiveram aí origem também em administrações anteriores, mas na gestão do governo federal, do PT, a gente teve uma mudança de foco. Houve um foco social, o país tirou 40 milhões de pessoas da pobreza e conseguiu fazer com que o país chegasse a ser a sexta economia mais rica do mundo. Hoje o Brasil assumiu um papel preponderante no cenário internacional. Até eu brinquei em várias reuniões com o fato do presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, o Barack Obama, ter batido no ombro do Lula e falado, pô, this is the man, esse é o cara. Né? Por conta do que foi construído. Agora, claro, tiveram problemas sérios também o partido, um partido que cresceu muito e com o crescimento do partido cresceram os problemas também. A decisão de ter escolhido o PT foi uma decisão ideológica. Por que ideológica? Se a gente parar para pensar, existe sim, apesar dessa dicotomia entre direita e esquerda tá muito mais fluida, né, no mundo pós-moderno, ainda existe sim uma diferença entre partidos que prezam por um foco social, pela quebra da desigualdade social, pela diminuição da desigualdade social, através de políticas sociais que começam a trabalhar pela base, e partidos que acreditam mais no empoderamento de grandes empresas como geradores de emprego, numa outra lógica, de cima para baixo. Eu acredito que a mudança começa de baixo para cima. A gente tem pouquíssimas pessoas controlando todo o dinheiro do mundo e muita gente com pouquíssimos recursos na mão. Enquanto a gente não tiver uma mudança nisso, a gente não vai conseguir ter um mundo mais justo. Então, os partidos de esquerda, assim como o PT, como o PSOL, como outros partidos que têm tocado essa agenda, prezam por isso. Durante o movimento estudantil, no meu período de universidade, eu vinha trabalhando muito com o PSOL, que é o Partido Socialismo e Liberdade, do qual a maior parte dos meus amigos fazem parte, e assim por diante. Aqui em Itanhaém, o PSOL é um partido novo, que ainda não tinha um grau de desenvolvimento que ia possibilitar a disputa por uma cadeira na Câmara. Então eu falo que o PT, a escolha de ter ido ao PT, foi até o limite do meu pragmatismo, foi até onde o meu pragmatismo conseguiria atingir. Olha, um partido que ainda mantém os ideais de esquerda, apesar dos problemas que teve com o seu crescimento, mas que aqui na cidade funciona democraticamente, né? A maioria dos outros partidos tem um cacique, um manda-chuva que decide o que vai acontecer, decide quem que o partido vai apoiar. O PT não. Aqui a gente teve uma disputa interna, decidimos se queremos ter uma candidatura própria, se iríamos apoiar uma coligação da oposição. Enfim, são coisas que são valores que eu valorizo muito, né? São princípios que eu valorizo muito. Então a decisão foi ideológica e não me arrependo não. Acho que o partido é um organismo em constante mudança. Então a gente não pode demonizar um partido, um grupo, uma pessoa pelo um todo. Eu costumo brincar que na nossa família tem sempre uma ovelha negra, na nossa igreja tem sempre os infiéis e no partido também tem sempre os corruptos. Não dá pra gente achar que todo mundo vai estar andando na mesma linha. Agora, o que a gente propõe como grupo é uma transformação social pautada pela base. E isso eu acho que é fundamental em qualquer partido que se preze a transformar, né? É isso que a gente quer. Eu tenho aí um foco muito grande na questão da educação e do meio ambiente. E dentro dessas duas bandeiras que eu carrego, trabalhar muito a juventude. Uma porque sou jovem e acho que a gente precisa emancipar o jovem. A gente está muito pautado por valores que estão sendo impostos pela mídia, valores que estão sendo impostos por grupos econômicos que estão transmitindo não aquilo que realmente é de essencial para a nossa vida. Hoje a gente está vivendo uma cultura mundial, global até, onde o ter se tornou mais importante do que o ser. O materialismo, o individualismo, são valores que estão
se tornando intrínsecos à nossa sociedade, e são valores muito perigosos. Hoje o que você tem, o que você veste, o que você compra, está sendo muito mais valorizado do que aquilo que você pratica como ser humano, do seu ato de solidariedade, de companheirismo, de amizade, de respeito no trânsito, enfim, isso tudo. Então, a minha luta vai ser no sentido de tentar quebrar essas verdades dadas, quebrar esses paradigmas, para a gente trazer uma nova lógica de construção de conhecimento na juventude de Itanhaém e trabalhar em cima dos valores da educação e do meio ambiente, porque são fundamentais para a gente trazer mudanças, as mudanças que a gente precisa na nossa qualidade de vida aqui na cidade e no planeta como um todo. Quando eu sou perguntado sobre propostas, normalmente eu falo que antes de falar de propostas, principalmente um candidato a vereador ou um membro do legislativo, ele tem que falar um pouco mais de método. Hoje a gente vive no Brasil uma crise de representatividade. O que eu quero dizer com isso? A classe política está muito desgastada. O brasileiro ele não se sente representado pelos políticos que hoje estão no poder. Por conta da corrupção, da falta de compromisso social, da demora com que as coisas vêm acontecendo e dos grandes desmandos que a gente vê. Então, se a gente sofre uma crise na democracia representativa, que é essa que você vota, né, e dá uma procuração para alguém te representar, tomar uma decisão por você, se isso está em crise, a gente tem que fortalecer a democracia participativa. Então, quando eu falo de método, né, como que a gente vai verear, a vereança ela tem que ser próxima às pessoas. Se um político ele quer ser o representante do povo, ele tem que estar próximo ao povo. Ou seja, articulado bem com a juventude, bem articulado com funcionários públicos, bem articulado com a terceira idade, bem articulado com comerciantes locais, enfim, com todas as classes, com todos os níveis, para entender essas demandas, né, e ter legitimidade naquilo que ele propõe. Não adianta só sentar na cadeira, achar que sabe tudo da sua própria cabeça e começar a assinar ou criar projetos mirabolantes que você acredita que sejam certos, né? Acho que ninguém é mais que ninguém. A gente tem que ter essa responsabilidade de compartilhar ideias e construir melhores propostas a partir daquilo que é colocado pela sociedade. Então esse é um método, né? Um método participativo. Eu acho que isso melhora a qualidade do serviço público. E, claro, dentro das minhas propostas mais fixas, mais pautadas, eu trabalho em duas frentes principais porque tem a ver com aquilo que eu venho construindo profissionalmente e de militância. Eu trabalho na frente da educação e do meio ambiente. Por que essas duas frentes que eu escolhi para pautar meu engajamento político? Quando a gente fala de educação, a gente fala de praticamente tudo. A gente está falando de segurança, a gente está falando de saúde, a gente está falando de geração de emprego, a gente está falando de cultura, esporte, lazer para a juventude, a gente está falando de capacitação, a gente está falando de melhor qualidade de vida e mais autonomia. A gente precisa empoderar as pessoas precisam se sentir mais responsáveis, mais ativas, mais donas de si próprias. A educação ela emancipa o ser humano. A gente precisa de ser humanos livres para a gente poder compartilhar essas ideias. Então eu trabalho na educação como uma frente principal. Dentro da educação, tem algumas propostas que eu venho tentando pautar aqui na cidade. Aqui a gente sofre muito com a falta de valorização do professorado, então é algo a se valorizar. Professores precisam ser melhores remunerados, mais respeitados, com mais tempo hábil para preparação de aulas. As escolas elas precisam ter o maior período de participação do aluno, ou seja, claro que não só simplesmente frente a frente, cara a cara com o professor, mas atividades culturais, enfim, de todos os tipos, esportivas, atreladas à educação. E uma luta que eu venho travando, que é a briga para a gente trazer uma universidade pública aqui para Itanhaém. A gente tem condições de fazer isso, é uma cidade que tem potencial, tem uma população de 100 mil habitantes, uma grande parcela dela é jovem, e isso além de trazer capacitação, preparo para o mercado de trabalho para os nossos jovens, você está ajudando a financiar a pesquisa, a favorecer uma série de setores que são importantes para o município. E claro, quando você traz uma universidade, você gera emprego também, tanto para trabalhar na universidade, quanto nos empregos paralelos. Quando você tem mais jovens no município, você vai ter mais eventos culturais, você vai ter mais shows, você vai ter mais casas noturnas, você vai ter maior comércio de restaurantes, o mercado imobiliário se potencializa, porque vai ter mais repúblicas, mais pessoas vindo para cá, enfim. E você vai estar trazendo pessoas de qualidade, pessoas que estão vindo para cá para construir conhecimento, para valorizar a cidade. Então acho que essa é uma batalha que a gente tem que travar em conjunto. E uma série de outras lutas que eu podia aqui passar um tempão falando. Na outra parte, que é a minha outra bandeira, que é a questão ambiental. Por que meio ambiente? Porque quando a gente fala de meio ambiente, a gente não está falando só em preservar o verde, em preservar a fauna, em preservar a flora, em preservar os rios. A questão ambiental é muito mais extensa, é muito mais complexa.
Quando a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de todo um ciclo, de toda uma maneira de se organizar, de se produzir, de se comercializar numa cidade, no país ou no próprio planeta. Então, a gente não pode reduzir a preservação. A preservação é uma parte. Quando a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de tratamento e recolhimento de lixo, a gente está falando de coleta seletiva, a gente está falando de geração de empregos com cooperativas de reciclagem, a gente está falando de investimentos maciços e robustos no turismo ecológico, que tem ainda um potencial enorme. A gente tem uma cidade aí com 582 km² de extensão, que tem mais de 150 km de rios navegáveis que não têm sido explorados sustentavelmente de acordo com o turismo ecológico. Sem falar da Mata Atlântica, a gente faz divisa com São Paulo até. Então é uma cidade que tem um território grande, 26 km de litoral aproximadamente, de praia. Enfim, a gente tem recursos naturais imensos que precisam ser melhor trabalhados. Então eu penso no turismo ecológico como um grande potencializador da cidade, de colocar ele em evidência não só para o Brasil, mas para o mundo mesmo, e fechar parcerias nesse sentido. Isso a gente vai empregar a nossa juventude, a gente vai trazer mais visibilidade, vai potencializar o comércio, os comerciantes vão estar vendendo mais, a cidade passa a se desenvolver, não só o crescimento. Eu acho que o crescimento por si só ele não é o que a gente precisa de desenvolvimento humano, e para isso a gente precisa. Eu acredito que sim, eu acredito que é possível. Durante a campanha inteira eu usei uma frase de um escritor alemão chamado Bertolt Brecht, que ele diz o seguinte: nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. E eu costumo usar essa frase porque eu digo para as pessoas: olha, as coisas não devem parecer naturais, não devem parecer impossíveis de mudar, porque a maioria delas não são. Se a gente tem aí um potencial gigante para ser trabalhado, a gente tem que trabalhar. Agora, é claro, tem aquela velha máxima da andorinha só não faz verão. O trabalho de vereador é muito complexo e sozinho é muito complicado, muito difícil. A gente precisa da participação da população, a gente precisa trazer, informar as pessoas da importância dessa participação para que a gente consiga dar vazão, para que a gente consiga dar continuidade aos projetos que a gente tem colocado. Vamos fazer tudo que a gente propõe? Não. As propostas elas são imensas, elas transbordam aí as possibilidades que a gente tem. Agora, dá para fazer o simples bem feito, pegar alguns temas principais, puxar e conseguir fazer. Isso eu tenho convicção que é possível. Eu acredito que sim. Eu acho que a Câmara Municipal ela vai ser sempre um reflexo da sociedade. Quer queira ou não, são pessoas que foram eleitas pela vontade popular, as pessoas botam uma carga de esperança, uma carga de responsabilidade nas pessoas, e eu acho que tem muita gente capacitada aí. Nós tivemos uma renovação de 60% na Câmara, são 10 vereadores que a gente tem, são 10 vereadores que a gente tem na Câmara, 6 deles são novos, do qual eu tenho com muito orgulho, faço parte desse grupo, e acho que a gente vai conseguir fazer algumas ações bastante sérias. Claro que divergências sempre vão haver, são partidos diferentes, grupos políticos diferentes que estão ocupando o mesmo espaço, então certos conflitos são naturais, mas a gente vai aprendendo a lidar, vai conhecendo um ou outro, vai entendendo até que ponto as intenções de cada um vai chegando, e o importante é manter uma linha de coerência com aquilo que a gente propôs durante a campanha, e esse é o compromisso que eu estou disposto a fazer. Campanha não é fácil, campanha é algo muito complicado, muito desgastante, muito intenso. Você dispensa recursos financeiros, dispensa energia, você expõe sua família, você expõe a sua vida pessoal. A campanha é algo muito complexo. Tanto é que eu defendo uma reforma política bastante séria aqui no Brasil, onde a gente preze pelo financiamento público de campanha. Por quê? Para ter mais igualdade. Hoje a gente tem um jogo muito desigual. Hoje o poder econômico é que está ditando as regras do jogo político. A gente tem aí uma falsa democracia. Na nossa Constituição, na maneira como a gente se organiza no país, a gente entende que nós somos um país democrático, porque a gente realmente vota, escolhe quem representa a gente. Mas só isso não garante a democracia por si, essencialmente como ela deve ser. Eu digo que a gente vive numa falsa democracia porque como as campanhas são financiadas por grandes empresários, por pessoas que entram com interesses econômicos, visando lucro depois, para arrumar um serviço na prefeitura, arrumar uma maneira de vender seu produto, de fornecer um serviço, enfim. Essas empresas acabam dominando os espaços, financiando certas lideranças e torna a competitividade muito acirrada. Então quer dizer, pessoas que às vezes não têm compromisso social nenhum, mas conseguem um financiador de peso, acaba
se elegendo, porque faz uma campanha maior, com muito mais recursos, contrata mais pessoas, coloca mais carros na rua, mais placas, mais materiais, enfim, essa pessoa acaba ganhando. E a pergunta é, essa pessoa quando ela chega ao poder, ela vai representar as pessoas que deram um voto de confiança, pensando na melhoria da qualidade de vida do coletivo, ou essa pessoa vai atender os interesses do empresário que a financiou? Aí fica esse questionamento. O que a gente tem vivido no Brasil muito é por conta desse rabo preso que muitas pessoas ficam com grandes financiadores, que depois quando o cara entra no poder, esses financiadores vão lá e cobram a conta. Falam, olha, esse projeto você não vai aprovar, você precisa me aprovar esse projeto aqui que vai favorecer a minha empresa. Isso não pode acontecer. Como é que eu pautei minha campanha? Eu fiz uma campanha de porta em porta, de comércio em comércio, olho no olho com as pessoas, usando esse momento de campanha não só para pedir voto, mas fazer uma orientação, uma elucidação sobre o que significa para esse processo político, um pleito democrático, o que são políticas públicas e qual é o real papel do vereador. Fui de reunião em reunião, reunindo pessoas, amigos, familiares, abordando pessoas na rua, no ponto de ônibus, pessoas passando de bicicleta. Pessoal, tem um minutinho, preciso falar com você, olha, é o seguinte, eu sei que muita gente está cansada de política, está entristecida, mas a gente tem que valorizar o nosso voto. Ainda é um instrumento de transformação social, a gente tem que entender o que cada um está propondo para tomar a melhor decisão. E aí explicava um pouco daquilo que eu vejo que tem aí precisa, das áreas mais debilitadas, como a saúde, a segurança, a falta de saneamento básico, enfim. Fui trabalhando nesses temas, tentando explicar para as pessoas o que realmente faz o vereador, quebrando aqueles paradigmas do candidato, que é o candidato que dá a cesta básica, que paga a conta de luz, que paga o remédio. Eu acho que o vereador ele tem que agir antes desse problema chegar nas pessoas. Ele tem que ser o cara que fiscaliza, o homem ou a mulher que fiscaliza o dinheiro público para que ninguém precise de um vereador para arrumar uma vaga, para que as vagas no hospital estejam lá porque o dinheiro público está sendo bem investido. Então, pautei a campanha nesse sentido. Usei muito a internet, me ajudou muito, eu acho, principalmente com a juventude. Acho que foi um mecanismo barato, extremamente abrangente que eu consegui utilizar e foi sucesso. A gente bateu vários recordes aí de acesso nos vídeos no nosso canal no YouTube, conseguimos bater recordes de curtições e compartilhamentos em todas as postagens, comparado entre todos os 208 vereadores. Inclusive com os 4 candidatos a prefeito, a gente superou esse recorde utilizando a internet. Acho que foi uma grande ferramenta. Sem falar de muita sola de sapato e muita saliva. Eu acho que a campanha, a maneira como a gente faz campanha, ela diz um pouco como vai ser nosso mandato. Então foi uma campanha com muita garra, com muita vontade, com crença na esperança, com crença na possibilidade de mudança, e assim a gente vai fazer nosso mandato, com essa carga de energia, trazendo as pessoas, empoderando as pessoas, orientando durante todo o tempo para a gente melhorar a qualidade das políticas públicas na nossa cidade e ter uma melhor qualidade de vida aqui. Eu acho que não. É claro que para muitas pessoas que às vezes não tiveram contato ou não estão acostumadas com até o glamour ou dessas coisas da política, mas eu estou muito pé no chão, Entrei na política já conhecendo um pouco, tanto pelo envolvimento familiar, que a gente já conhece, já sabe como são as estruturas, da grande bajulação, de pessoas que aparecem batendo nas suas costas dizendo que são seus amigos, mas são pessoas repletas de interesses que vêm. E o poder subir a cabeça, eu acho que sobem daqueles que não entram com compromisso social, sobem para aqueles que entram já pensando em como eles vão melhorar a sua própria qualidade de vida e não a qualidade de vida da população. Então esse eu não tenho medo não, estou muito confiante nesse trabalho. E como eu estou compartilhando esse trabalho com a população, dividindo responsabilidades, eu acho que é muito difícil a gente se confundir. Eu acho que a gente conseguindo manter essa linha de coerência, a gente vai conseguir manter um distanciamento dessa parte que decepciona a gente na política, se a gente manter um foco no resultado. Eu costumo dizer que eu não entrei na política agora, Minha família inteira assim foi muito envolvida. Meu bisavô foi vereador aqui em Itanhaém. O meu pai foi vereador aos 20 anos de idade, depois foi prefeito. O meu tio também foi vereador e depois prefeito. Então eu desde criança, desde cedo, eu vivencio a política dentro de casa. Com uma casa muito movimentada, com muita gente, com muitas reuniões, gente de todas as cores, de todos os credos, de todas as raças. E com o tempo fui amadurecendo a ideia de participar ativamente na política. Isso teve a ver um pouco com o curso que eu escolhi fazer, Eu sou formado em Relações Internacionais e Ciências Políticas e durante o meu período de universidade eu passei a me engajar com mais veemência no movimento estudantil, fui diretor de centro acadêmico, liderei uma série de campanhas para redução de mensalidades, fiz uma série de movimentações lutando pelo direito dos estudantes e da juventude, no qual foi me motivando a ocupar
um espaço institucional de poder, ou seja, uma vaga na Câmara Municipal ou um espaço na Prefeitura. E também pelo meu movimento profissional, né? Eu trabalhei para o Ministério da Indústria e Comércio Exterior do governo de Singapura por 2 anos, depois fui trabalhar com políticas públicas ambientais numa ONG internacional, enfim, eu estou na política desde sempre, então a motivação veio daquilo que eu venho construindo, tanto na minha família, no meu engajamento de militância na universidade e também quando eu observo que Itanhaém precisava, ou precisa ainda na verdade, de maior compromisso social na Câmara Municipal, e é por isso que eu estou na política. Essa é uma pergunta difícil. O conceito de justiça, ele varia. Então, se você ver pelos termos da conclusão, foi justa porque o mais votado ganhou, entrou, enfim. Se a gente for ver pelo lado do poder econômico, se ela foi socialmente justa, acredito que não. Acho que havia um sentimento de mudança nas pessoas para um novo grupo político entrar no comando da prefeitura, de certo modo, mas a gente viu que aí há a fortaleza do poder econômico ou alguns empreendimentos de visibilidade eleitoral foram que acabaram pautando o resultado final. Agora, acho que de certa maneira a gente pode falar que foi justo, né? Independentemente disso. Agora, a justiça mesmo a gente tem que fazer durante o nosso mandato, quando estiver lá, brigando pelos valores, pelos princípios que a gente acredita serem justos para trazer o que a gente chama de justiça social, que é trazer essa igualdade, né? Aproximar os que têm muito dos que têm menos, fazendo que a gente tenha oportunidades iguais. A democracia só vai ser real quando as oportunidades forem as mesmas, quando a gente não precise pagar escolas particulares para os nossos filhos ou pagar planos de saúde, quando todos têm a possibilidade de usar o serviço público, porque o serviço público é de qualidade. Quando a gente tiver acesso à informação, acesso à saúde, acesso a trabalho de maneira mais igualitária, aí sim a gente vai ter uma justiça maior como um todo, inclusive no processo democrático de escolha de quem vai comandar a nossa cidade. Quero agradecer a todo mundo do Albert Einstein aí que está acompanhando a gente. Pedir para vocês acompanharem a gente pela internet, acho que é muito importante nós jovens que temos essa facilidade com a comunicação, utilizar a internet que é um grande instrumento que a gente tem para saber o que está rolando na cidade. Acompanhem, questionem, perguntem, a gente vai estar de portas abertas, participem dos eventos que a gente organizar, para vocês estarem entendendo um pouquinho melhor, se interessarem e verem que política ela não deve ser chata, ela não deve ser desgastante, ela não deve ser desmotivante. Política tem que ser algo que a gente tem prazer de participar, porque a gente vê o resultado acontecendo, a gente vê melhorias ocorrendo. Então, meu pedido é esse: acompanhem nosso trabalho, a gente vai estar de portas abertas e estudem bastante, tirem boas notas, mandem bem no vestibular e sucesso aí na carreira de vocês. Um grande abraço.